Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wellington Lima e a aula de hoje é sobre debentures. Então, o que são debentures, os principais vantagens dos debentures, os tipos e quais as desvantagens, assim como qualquer outro tipo de investimento. Tudo bem? Então, vamos lá! Começando a nossa aula sobre debentures, então, uma coisa que eu queria ter feito no vídeo passado, que foi o vídeo sobre os CDBs, eu queria ter feito uma correlação entre os CDBs e as debentures. Por quê? Exatamente pelo detalhe que eu estou colocando aqui. O que são as debentures? São títulos em que você empresta dinheiro para empresas privadas, porém com uma exceção. Né? A exceção é que os bancos não trabalham com debentures, os bancos trabalham com CDBs. E as empresas privadas podem trabalhar com debentures. Tá? Então essa é um detalhe que eu já queria colocar no começo, que eu queria ter feito um vídeo fazendo a comparação entre o debenture e o CDB para poder deixar clara essa diferença. Cada um tem a sua forma de se capitalizar. Tá? Então os bancos utilizam os CDBs e as empresas privadas, demais empresas privadas, se utilizam das debentures. E as debentures são utilizadas para poder fazer aumento de capital, financiar os seus projetos, pagar dívidas, da mesma forma como os CDBs são utilizados pelos bancos. Certo? Então os debentures são títulos de dívida que vão ser pagos para você normalmente depois de 2 anos, tá? Daí para bem mais, chega às vezes a 10, 12 anos, tá? E você vai receber esse valor, os juros que eles prometeram para você no ato da contratação, no final no vencimento, né? No final do contrato. Então, esses são os debentures. Então vamos lá. Como funcionam as debentures? Então o investidor ele empresta o dinheiro para uma empresa e em troca recebe um montante corrigido no resgate da aplicação. Os rendimentos são atrelados de acordo com os termos estipulados no momento da compra. Então quando você compra, né, eu vou entrar aqui na questão depois, eu vou explicar como que é a rentabilização, né, como que se dá esse processo de rentabilizar as debêntures. 2. A debênture é uma alternativa para a captação de recursos quando comparada aos empréstimos bancários de curto prazo. Isso porque apresenta o menor custo de captação. Então, muitas empresas preferem emitir debêntures para que as pessoas emprestem, né, o seu dinheiro para a empresa e através dessas debêntures a empresa vai utilizar isso para suas formas, para quitar dívidas, para os seus projetos, comprar máquinas, etc. E o custo dessa debênture ela é muito menor do que o custo que a empresa pagaria de juros se ela estivesse pegando esse dinheiro emprestado no mercado, emprestado de bancos. Então ela muitas vezes prefere emitir debênture. 3. Para o investidor, esse ativo costuma oferecer boas oportunidades, além de maior previsibilidade. Por que previsibilidade? Porque a questão de que você pode pegar uma debênture com um título já pré-fixado, ele já te promete, olha, eu te pago 10% ao ano. Então, se você pega um título desse, você já sabe o quanto ele vai render, né? Então, tem essa previsibilidade do valor. Mas você tem outros tipos também outras formas, né, de pagamento das debêntures. 4. A diferença entre as debêntures e as ações é que as debêntures são títulos de renda fixa. As ações são títulos de renda variável. Nas debêntures, o investidor empresta um valor em troca de uma remuneração. E as ações, você coloca o dinheiro na empresa e você passa a ser sócio da empresa. Você ganha com a valorização do papel, né, com o aumento do valor da empresa, você ganha com os juros sobre o capital próprio, etc. Outras coisas relativas às ações. Então, debêntures são considerados títulos de renda fixa e são diferentes das ações, que são títulos de renda variável. Os tipos de debêntures no Brasil. As debêntures simples, que são conhecidas como não conversíveis em ações, são títulos que não dão direito à conversão em ações da companhia emissora. Em alguns casos, as empresas depois elas pegam esses debêntures e transformam elas em ações. Então, esse não é o caso. Depois, debêntures conversíveis, que são debêntures que podem ser transformadas em ações, as debêntures comuns e as debêntures incentivadas. Nós vamos explicar agora o que elas são. As debêntures comuns trabalham com a cobrança de imposto de renda regressivo, ou seja, segue a tabela regressiva do imposto de renda para investimentos. O imposto de renda incide apenas sobre a rentabilidade e não sobre todo o valor aplicado.
Então, o primeiro tipo, as debêntures comuns, ele segue a mesma metodologia do imposto de renda para o CDB do banco, para qualquer outro, para fundos de investimento, onde no momento que você recebe o valor, na hora que você saca, ou na hora que você desfaz o investimento, você vai ser tributado em cima da tabela de imposto de renda. Tá? Então existe uma tabela regressiva, já falei sobre ela em outros momentos, é fácil também de você abrir ela na internet. Então assim, você de acordo com o vencimento, você vai ser descontado no valor do imposto de renda somente sobre o lucro. Uma coisa que tem que ficar muito claro, porque muitas vezes as pessoas têm medo referente às questões de imposto de renda. Imposto de renda é imposto sobre a renda, tudo bem? Então não é sobre o montante, é sobre a renda. Então se você teve 10 mil de ganho e você tem que pagar 15 mil de imposto de renda, então você vai pagar 15 mil não, 15%, né? Se você tem que pagar 15% de imposto de renda, você vai pagar R$ 1.500, tá? Que é 15% de 10 mil. O imposto de renda é sobre a renda. Então vamos lá, continuando. Debêntures as incentivadas são aquelas emitidas por empresas que estão captando recursos para projetos de infraestrutura, aeroportos, rodovias, portos, etc. Por isso, o governo concede esse benefício fiscal, que é repassado aos investidores através da isenção da cobrança de impostos, entre eles imposto de renda e o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, quando você compra um título de uma debênture incentivada, você não vai pagar imposto de renda, tá? Zero de imposto de renda. O valor que você vai receber é líquido, porque ela é incentivada. O governo quer que aquela empresa esteja desenvolvendo alguma infraestrutura no país. Estrada, né? Uma melhoria no aeroporto, uma melhoria na pista do aeroporto, uma melhoria nas linhas de transmissão de energia elétrica. Então, para isso, o governo incentiva que as empresas não paguem os impostos, não paguem imposto de renda e o investidor também não. Então, qual a rentabilidade? A taxa de rentabilidade depende de alguns fatores, como emissor, o prazo de aplicação e o risco que está envolvido nessa debênture. Em relação ao rendimento, são os tipos. Os títulos pré-fixados. Então, assim, até uma coisa antes de eu começar aqui a falar sobre cada um deles. Funciona basicamente como se fosse uma CDB de um banco. Você tem as pré-fixadas, as pós-fixadas e as híbridas. Então, as pré-fixadas, você já compra ela sabendo quanto ela vai te entregar de rendimento no final. As pós-fixadas, você tem um indexador, né? Então, no caso, eu coloquei aqui o indicador do mercado como a Selic ou o CDI. Então, ela vai tentar acompanhar ou a Selic ou alguma porcentagem sobre o CDI, 100% CDI, 150% CDI, por exemplo. E os títulos híbridos, que ele tem parte de renda fixa e parte de renda variável. A renda variável aqui seria esse indexador que está sempre mudando, né? Como a taxa Selic e o CDI, elas são taxas que flutuam, então você vai ter sempre uma variação. E a parte fixa. Outra situação também é o seguinte, né? No caso das híbridas, elas acompanham uma parte dela é paga pelo IPCA, que é composto pela inflação. Então, assim, quando você tem um título atrelado ao IPCA, o que acontece? Mais um juros, então ele está sempre vencendo juros. Você está sempre tendo um ganho real em cima do valor desse título, porque ele te paga o IPCA, que é a inflação, mais uma taxa de juros, que no caso que eu coloquei como se fosse 3%. Então você receberia os juros calculados ali no ano, os juros calculados, nesse caso 3%, mais a inflação calculada nesse ano, que seria a taxa do IPCA. Tributações. Nas debêntures incentivadas, os custos acabam sendo baixos ou nulos. Isso porque a única taxa que pode ser cobrada é a taxa da corretora para a negociação dos ativos. Mas muitas corretoras não cobram nada para você poder investir em debêntures. Elas têm outras formas de remuneração que são chamadas de spread. Então o spread é outra forma que a gente pode explicar uma outra data, isso é uma forma como eles ganham para poder estar comercializando esse tipo de título. Porém, para você investidor, se você pegar uma debênture incentivada, dificilmente você vai ter algum custo. Às vezes você vai ter nenhum custo, né? Então é uma vantagem. Nas debêntures comuns, há a incidência de R seguindo a tabela regressiva. Isso significa que quanto maior o tempo de investimento, menor é o custo, que foi o que eu expliquei lá no começo. E no caso dos investimentos em debêntures por meio de fundo de investimento, como todos os fundos de investimento, né,
ou vamos supor a maioria, né? Porque hoje nós temos fundos de investimento que não cobram taxas para poder acompanhar ali, para quem quer fazer reserva de emergência, deixar um valor lá sem taxa. Então existem alguns fundos sem taxa, mas nesse caso não. Nesse caso, para debenture, normalmente as empresas cobram 1%, 1,30% ou um pouco menos, 0,80% ao ano de taxa de gestão dessa debenture, tá? E tem também, pode ter, no caso, as taxas de performance. Então, se ela exceder a taxa que ela se prontificou a pagar para você, ela passou, por exemplo, te pago 100% do CDI, e ela conseguiu 120% do CDI, então desse 20%, a empresa vai tirar 20%, então o 20% é 100% de ganho, tá? Para você entender, ele vai tirar 20% desse valor para poder remunerar o gestor por ter conseguido bater a meta do índice a qual a debênture acompanha, tá? Então vamos prosseguir. As vantagens da debênture. Então, né, pode ter isenção de imposto de renda para as debêntures incentivadas. Ela pode ter uma rentabilidade atrativa em relação, né, em comparação com outros fundos de investimento, com outros tipos de investimento em renda fixa. As debêntures podem pagar muito mais. E a diversificação, que é uma alternativa de uma forma de você diversificar a sua carteira de investimentos. Isso é uma vantagem também. Agora, as desvantagens. Você tem o risco de crédito, que é o risco de não receber o seu investimento na volta, devido à empresa, de repente, não ter condições financeiras, a empresa pode falir no decorrer da debênture, tá? É uma possibilidade, e pior, não tem a garantia do FGC, debêntures não tem a garantia do FGC. Uma segunda desvantagem para as debêntures seriam prazos longos, né? Boa parte das debêntures possui longos prazos de investimento. Qual que é a desvantagem do tempo? A desvantagem é que se você pegou um título pré-fixado, e que ele te prometeu pagar 10% ao ano, e se de repente a taxa Selic, que, né, normalmente os títulos do Tesouro Direto seguem, né, IPCA mais a taxa Selic, então assim, são títulos, são indexadores, são indicadores de mercado mais básicos. Então imagina que ele te prometeu pagar 10% ao ano, né, na debênture, e a Selic chegar a 11%. Então você de repente está correndo um risco desnecessário, porque você não tem garantia nem do Tesouro Nacional, no caso do Tesouro Direto, e nem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, no caso de CDBs. Então se de repente a empresa quebra nesse período, você fica no prejuízo. Então, sabe, é um prazo muito longo. Bom, depende muito do objetivo da pessoa, por isso que cada um tem o seu perfil. Então, baixa liquidez, mesmo no mercado secundário. Né? Se você quiser se desfazer desses títulos no futuro, poxa, eu preciso do dinheiro antes dos 8 anos, eu preciso dele em 4 anos. Você vai ter uma dificuldade para poder se desfazer desse título. O rating. Estar atento ao rating, que é uma nota emitida por uma agência de classificação de risco que mostra o quão confiável aquela empresa é. Então, o que seria o rating? O rating é o seguinte: a empresa contrata uma agência de classificação de risco, essa empresa ela vai classificar qual que é o risco desse investimento e vai dar uma nota. Quando ela dá essa nota, você, investidor, vai olhar lá e falar assim, essa nota, poxa, essa nota ela é uma nota boa. Tem também a tabela, né, de classificação do rating para cada investimento. Então você vai dar uma olhada e falar, poxa, o risco é baixo, ou o risco é mais alto. Só que o ganho também é proporcional ao risco. Riscos maiores te dá a possibilidade de ganhos maiores. Riscos menores te dá a probabilidade de ganhos menores. Certo? Então, assim, o rating vai tentar te mostrar o quão confiável aquela empresa é no ato que você está fazendo o seu investimento nela. Então, como vimos na aula de hoje, as debêntures são ótimas oportunidades de investimento, principalmente para aquelas pessoas que têm um perfil mais conservador, não aceitam muito a questão do risco nos seus investimentos e preferem saber o quanto elas vão retirar lá no futuro, né, no vencimento do seu investimento. Então, para isso, você pode pegar um título pré-fixado. Ou, se você quer vencer a inflação no período e ter mais uma taxa de ganho, você pode pegar um título híbrido, que tem tanto IPCA, que é a inflação, quanto um percentual a mais de ganho em cima do seu investimento. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aqui no vídeo. Inscreva-se no canal. Acione o sininho.
Então, acionando o sininho todas as vezes que eu colocar novos vídeos dando novas aulas sobre outros tipos de investimento, você vai ser notificado. Curta também as nossas páginas no Instagram, no Facebook e os nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Um grande abraço a todos e até a próxima!